Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Quero iniciar hoje já desejando de todo o coração um feliz Dia dos Pais a todos os pais da nossa igreja, a todos aqueles que nos assistem e são pais e não pertencem à nossa igreja, mas estão vendo esse vídeo e é pai. Que Deus te abençoe imensamente, que Deus fortaleça a sua vida e que Deus faça de você um pai exemplar, de acordo com a vontade dele e de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos mostra como sermos bons pais. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia. Talvez por causa da pandemia você não possa estar com seus filhos, mas que você seja grandemente abençoado. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por podermos estar juntos, ainda que através desse instrumento da internet, Deus. Abençoa as nossas vidas, esteja derramando da Tua graça, do Teu amor sobre nós, cuidando de cada irmão e irmã, derramando da Tua cura, ó Deus, sobre aqueles que estão enfermos, cuidando daqueles que estão necessitados de alguma coisa na qual nós não podemos fazer alguma coisa, Senhor, mas que o Senhor haja sobre essas vidas também, Pai. Queremos glorificar ao Senhor, bendizer ao Senhor pela sua majestade, pelo seu poder, pela sua grandiosidade. Queremos, ó Deus, reconhecer as bênçãos do Senhor e te agradecer de todo o coração por todo o sustento, todo o amor e cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por podermos celebrar ao Senhor, celebrar a vida que temos no Senhor, celebrar as nossas famílias, celebrar o Dia dos Pais. Esteja, ó Deus, fortalecendo a cada irmão e irmã nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero partilhar da palavra do Senhor com você, que está em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 12 até 24, 12 a 24. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 12 a 24. Todos acharam? Vamos lá? Diz assim: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Até aqui, vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que acabou de ser lida. Ilumina as nossas mentes, fortalece a nossa fé. Esteja, ó Deus, cuidando do nosso coração, para que essa palavra crie raízes profundas em nós, a fim de que nós a vivamos plenamente, a fim de que nós a pratiquemos em todos os dias das nossas vidas, Pai. Abençoa o Teu povo agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não é de se estranhar quando nós olhamos para a nossa sociedade, a gente vê muita coisa ruim. É evidente, né? Principalmente na nossa sociedade brasileira, muitas coisas são ruins, muitas coisas erradas. Nós vemos o mal literalmente agindo
através da vida das pessoas, o mal sendo propagado num mundo de injustiça, num mundo onde não há igualdade social, num mundo onde há fome, onde há doença, não é? Num país tão rico como o nosso, nós muitas vezes sofremos tanto, a população praticamente quase que geral, não é? Ela sofre demais por causa das péssimas condições de vida que poderiam ser muito e muito melhores do que são hoje, não é verdade? Dentro da nossa cidade. Porém, há algumas coisas que nós vemos, quantas pessoas, e aí eu não estou falando somente de cristãos, quantas e quantas pessoas você conhece que ajuda alguma entidade social? Quantos grupos você conhece, e não estou falando de cristãos ainda, não é, que você conhece que possuem um trabalho social onde ajudam pessoas em situação de rua, pessoas em situação vulnerável, né? Pessoas que precisam de roupas e assim por diante, que doam alimentos e tudo aquilo que as pessoas necessitam. Quantas pessoas você conhece do seu meio social, você conhece que fazem isso e nem sequer muitas vezes são cristãos? O fato disso acontecer reside em algo que é muito interessante, não é? Que quando nós vamos estudando, né, a gente vê que é um estudo onde os psicólogos vão dizer que o ato de doar, de se doar, ele pode produzir uma satisfação imensa, não é? Advinda da gratidão daquele que recebe. Olha isso. Alguns especialistas até acreditam que os seres humanos são predispostos a ser generosos. Quando a gente observa a vida, obviamente nós vemos pessoas más, muito más, ruins, não é? Mas ao mesmo tempo nós vemos que não importa a situação, até mesmo aqueles que menos têm, são aqueles que mais dividem, que mais repartem o pouco que têm. Não é verdade? Então isso está arraigado dentro do ser humano. Nisso nós percebemos aquilo que Deus fez. Nós, que somos de Deus, entendemos isso. Que isso é a centelha de Deus que ainda há no ser humano, que foi manchado pelo pecado. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso está marcado no ser humano, a ajuda ao próximo. O fato é que as pessoas, quando elas vão experimentando disso, há uma satisfação muito grande dentro do coração em poder ajudar. Alguns têm outras religiões e vão falar que ajudar o outro melhora a sua vida, melhora a sua questão espiritual, não é? Ajudando o outro, você está se ajudando, na verdade, no seu crescimento espiritual, no seu desenvolvimento espiritual. Isso aí algumas religiões colocam, não é verdade? Mas o fundo disso tudo é que ajudar ao próximo, ajudar os irmãos, ajudar as pessoas que nós conhecemos, faz parte da vontade de Deus para aqueles que são dele. Ou seja, Tiago já dizia, não é, na questão da fé e obras. Não é verdade? Existe fé e obras. Então você me mostra a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé com obras, ou seja, fazendo com que essa fé seja verdadeiramente operosa, ela seja atuante, ela seja viva e eficaz na vida de outras pessoas. Quando nós olhamos para a comunidade evangélica brasileira, se assim podemos dizer, nós vemos que é um trabalho muito pequeno frente a outras entidades que nem sequer se dizem cristãs. O trabalho social em ajudar o próximo, ele está no engajamento de outras entidades e parece que muito pouco dentro das entidades evangélicas, que vivem em si mesmadas, presas às suas caixas. Isso
é algo que está fora da palavra de Deus, está em desacordo com a palavra de Deus. Isso é algo terrível para nós escutarmos, ainda mais quando nós lemos um texto como esse de 1 Tessalonicenses, não é? Aqui falando à igreja, em como essa igreja deveria ser. Paulo aqui está encorajando a igreja de Tessalônica a fortalecer a sua comunidade de fé. Em primeiro lugar, nós somos chamados a nos ajudar, a ajudar aqueles que são os da casa, como nós dizemos. Os nossos irmãos na fé, em primeiro lugar, nós devemos ajudar a estes. E assim ajudar o próximo, aquele que nós nem mesmo conhecemos. Então isso é um mandamento de que Paulo aqui está dizendo, olha, vocês devem ser generosos, vocês devem ser amáveis, vocês devem ajudar a fortalecer a comunidade da fé. Ajudem os fracos. Versículo 14, Paulo vai dizer assim, olha, exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Mesmo que eu tenha que exortar aquele que não faz nada, né? Porque ele está dizendo, advirta o ocioso é aquele que não faz nada, não é? Confortem aqueles que estão desanimados, auxiliem os fracos na fé, os fracos de espírito, aqueles que são mais fracos. Mas ele diz algo importantíssimo, sejam pacientes com todos. E Paulo também vai citar as palavras de Jesus, lá em Atos capítulo 20, o versículo 35, quando ele diz assim, a bênção maior em dar do que receber. É óbvio que Paulo aqui estava falando sobre uma ajuda financeira, né? Uma doação financeira. Mas isso também se aplica a doar o nosso tempo, o nosso esforço em cuidar do próximo, em se importar com o próximo, em cuidar dos irmãos. É importantíssimo que a gente vá visitar as pessoas que estão doentes, os parentes agora, dependendo da doença, né? Porque se estiver com Covid não dá para ir, porque pode ser contagioso, não pode ser, é contagioso, né? Então, infelizmente, nós podemos orar. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos nos importar uns com os outros. Isso é de vital importância para a vida cristã. Isso faz parte da nossa vida cristã. Quando nós doamos, nós então temos um vislumbre do que Deus sente quando Ele nos vê agindo. Nós podemos entender, quando nós doamos, nós podemos entender por que Ele se agrada tanto em conceder o amor. É óbvio que a nossa motivação está em agradar a Deus em primeiro lugar, porque isso é um mandamento de Deus. Mas quando nós ajudamos as pessoas, quando nós temos essa oportunidade, nós nos sentimos bem, não pelo fato de simplesmente sentir bem porque ajudou alguém, mas pelo fato de estar cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós entendemos porque Ele se agrada tanto em doar o seu amor, em conceder o seu amor, quando nós compartilhamos, da sua alegria, da satisfação de Deus com as outras pessoas, em abençoar a vida das outras pessoas. Você tem abençoado vidas? Você tem sido um abençoador ou não? Você tem se importado com as pessoas ao seu redor, sejam os seus familiares, os irmãos da igreja, ou não? Muitas vezes nós falhamos, irmãos. Muitas vezes nós erramos o alvo, por não nos importarmos tanto. Então há que se buscar a Deus para que a nossa igreja, para que todos nós sejamos luz, sal e luz nesse mundo encoberto pelas trevas. Sejamos sal e luz, levando a boa nova do Senhor, o Evangelho, mas levando uma palavra amiga, levando um cuidado especial, um agrado àqueles que são nossos irmãos da fé e também aqueles que nós muitas vezes não conhecemos tanto, como nossos vizinhos, nossos amigos. Tudo isso faz parte de uma vida
cristã, da vida cristã que realmente agrada a Deus. E o ponto principal disso, o lema principal disso que nós devemos buscar para a nossa vida é: doar é melhor do que receber. O doador, na verdade, é o maior recebedor. Isso é que é importantíssimo. Então, a nossa oração para essa manhã deve ser sempre assim: Pai, ensina-me a doar para que eu possa refletir verdadeiramente o Teu caráter e ser semelhante a Ti hoje. Que você possa ser realmente um doador das bênçãos de Deus, um doador de alimentos, um doador de medicamentos, um doador daquilo que você puder doar e ajudar o seu próximo. Sempre nos atentando, primeiro os de casa, depois os de fora. Não adianta eu querer ajudar o mundo lá fora se eu sei que aqui eu preciso de ajuda, aqui há pessoas que precisam de ajuda. Então que nós tenhamos isso no nosso coração, façamos da nossa fé uma fé prática, uma fé real, uma fé que abençoa vidas verdadeiramente. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por podermos ouvir a Sua voz, por podermos meditar na Sua palavra. Derrama da Tua graça sobre nós. Abençoa, Pai, a cada um de nós e nos perdoa, Senhor, quando nós pecamos, quando nós, ó Deus, falhamos em sermos abençoadores, quando nós falhamos, ó Deus, em nos preocuparmos com os nossos irmãos, quando nós falhamos, ó Deus, em olharmos somente para nós mesmos, para os nossos problemas. Ajuda-nos, Deus, a ter um olhar mais abrangente, a enxergar o outro, a enxergar a dor do outro, a ter compaixão do outro. Ajuda-nos a ter empatia pelas vidas, ó Deus, que precisam da nossa ajuda. Abençoa o Teu povo, Pai. Fortalece a Tua igreja, forja a Tua igreja de acordo com a Tua vontade, para que sejamos pessoas melhores, cristãos verdadeiros, Pai, filhos do Senhor, que sejam sal e luz por onde quer que nós passemos, ó Deus. Abençoa as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de nós entrarmos na nossa aula de hoje, eu quero explicar aos irmãos algumas coisas. Algumas pessoas já até mandaram alguns recados perguntando se nós teríamos o culto presencial, uma vez que a nossa cidade ela passou da fase que ela estava vermelha já direto para a fase amarela, onde o comércio reabre, né, com as limitações, algumas coisas vão voltando, porém nada se falou a respeito das igrejas. Nada se falou a respeito das igrejas. Conforme eu já tinha dito antes, muitas igrejas têm se reunido de forma clandestina, com as portas fechadas, mas as pessoas lá dentro. E garanto que muitos de vocês têm visto isso por aí, por onde passam. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil ainda não voltou. É óbvio que existem lugares do nosso país que já estão em outras fases. Porém, aqui em Rio Claro, nós ainda não decidimos a respeito disso. Como será? Se voltaremos com restrições ou se ainda não voltaremos? Como é que nós vamos fazer? Tá? Durante essa semana ainda haverá uma reunião, tá, do presbitério aqui para passar as diretrizes para as igrejas. Então, por enquanto, durante essa semana ainda continua tudo da mesma forma. E quando nós voltarmos, nós também não sabemos como será. Talvez haverá restrições no número de pessoas, na questão da entrada, não é? Ou se nós faremos um culto, só um culto de ceia, tá? Isso ainda não foi definido, tá certo? Mas assim que for definido, fiquem tranquilos, vocês serão comunicados, tá, a respeito disso. Por enquanto continua da mesma forma como estamos fazendo e a maioria das igrejas em todo o Brasil está fazendo através de lives, através de culto gravado e assim por diante, tá bom? Então, assim que eu tiver um posicionamento a respeito do que nós vamos poder ou não fazer,
eu vou comunicar à igreja. O fato está também é que não é porque abriu o comércio, vai voltar o comércio, que precisa abrir. As pessoas, quando você anda pela cidade, você vê que lojas estão fechando, comerciantes estão falindo, porque não tem como sustentar aluguéis, sustentar funcionários, não é com portas fechadas. Infelizmente, então há necessidade de que se abra. Você não precisa ir. Vá só se for necessário. Não se exponha. O fato de abrir não significa que acabou a pandemia. Não significa que o vírus está estagnado, que não há vírus. Se fosse uma mentira, se fosse uma enganação, não haveria tantas mortes. Talvez não hajam tantas mortes como é colocado, porque há uma inverdade, né? Que paira o ar e que nos deixa na dúvida o tempo todo. Nós não sabemos o que é verdade e o que não é, o que é um conluio político ou o que não é. Então o que nós temos que ter é ponderação, seguirmos a palavra de Deus. Sejam simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Então eu preciso ver as coisas e estar atento àquilo que é ou não verdade, que não pode ser. Se fosse algo que estivesse totalmente tranquilo, os hospitais não estariam cheios de pessoas doentes. Nós teríamos vagas, tranquilamente, teríamos várias vagas lá para receber aqueles que, porventura, viessem ainda se contaminar com o coronavírus. Mas a realidade é outra, estamos sem leitos. Essa que é a realidade. Então, se cuide, permaneça na sua casa se você puder. Se tiver que voltar ao trabalho agora, volte com todo cuidado. Você tem uma família para cuidar, eu entendo isso. Todos nós temos os nossos afazeres, temos contas para pagar, tudo, mas com cuidado, certo? Tenham muito zelo pela vida de vocês, pela vida da família de vocês, tá certo? Então, assim que houver um posicionamento do presbitério a respeito das igrejas presbiterianas, nós somos presbiterianos, irmãos. Eu não sou batista, eu não sou pastor da Igreja Universal, eu não sou pastor de nenhuma outra denominação. Não queira se comparar às outras denominações. Tá? O que eles vão fazer, ou o que eles estão fazendo, mesmo as surdinas, é problema deles. Se houver algum problema, eles serão responsabilizados com certeza. Tá? Então nós somos presbiterianos e a igreja presbiteriana que decide essas coisas. Tá? Então, assim que tiver um posicionamento, nós iremos passar. Se voltar, será com restrições, obviamente, né? Mas com todo cuidado, nós estaremos aqui para adorar ao Senhor. Tá? Se não, se continuar da mesma forma, se ainda for definido que ficará da mesma forma, nós permaneceremos, então, ainda não é da forma como estamos. Tá certo? Então, vamos passar então hoje a nossa aula da escola dominical, que ainda nós estamos estudando, estamos na 5ª lição, né, da nossa revista Teologia da Felicidade, que nos mostra o caminho para a felicidade. Como um cristão, como é que eu alcanço a felicidade? É da mesma forma que o mundo ou não é? Não é como Deus nos mostra que nós alcançamos a felicidade nesta vida aqui ainda. Óbvio, a nossa fé, a nossa esperança está na vida que virá, onde não haverá choro, nem dor, nem doenças, né? Nem vírus, não teremos nenhum problema com riqueza ou com pobreza, nada disso. Não haverá choro, nem tristeza, nem nada. Essa nossa vida deve estar pautada nisso, esperando, ansiosos a volta de Jesus, obviamente. Não é? Mas Cristo já conquistou coisas para nós que nos levam a termos uma vida feliz, uma vida de felicidade de acordo com a palavra de Deus. Então a nossa revista Teologia da Felicidade, a nossa 5ª lição hoje, que fala sobre a obra de Cristo, a base da felicidade. A obra de Cristo, a base da felicidade. Note que há algo importantíssimo nisso que nós vamos falar hoje, que é a respeito daquilo que nós recebemos de Deus através de Jesus Cristo para as nossas vidas, que nos levam a uma vida feliz. Se você não consegue compreender isso ainda,
Se você ainda não entende que a sua vida, você só vai alcançar a verdadeira felicidade quando você se render a Cristo e viver por Cristo todos os dias da sua vida, buscando viver os mandamentos de Deus, você será uma pessoa infeliz. Então preste muita atenção nessa aula de hoje, onde o nosso texto básico é João 3,16. Eu sei que você sabe de cor, mas se você não sabe, abra a sua Bíblia. Evangelho segundo João, o capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, porque Deus amou o mundo, ou em outra versão, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aqui. Então esse é o nosso texto básico. João 3,16, o versículo que é mais conhecido em todo meio cristão e até mesmo para evangelizar as pessoas, porque ele fala do amor de Deus, não é? Que alcança as pessoas de todo mundo e os leva à salvação, àqueles que creem em Jesus. Então, como eu falei, nossas vidas, nosso pensamento deve estar na vida futura com Jesus, quando o reino de Deus for instaurado plenamente, ou seja, quando Jesus Cristo retornar, quando ele voltar. Mas até lá, como é que nós vamos viver? Em choro, ranger de dentes? Não, isso aí é reservado ao inferno, conforme diz a palavra. Obviamente nós podemos ter uma vida feliz quando nós buscamos em Deus essa felicidade. Cristo, ele vai voltar, mas ele já conquistou para nós benefícios e nos concedeu esses benefícios, né, de acordo com o seu grande amor. Os benefícios que Cristo nos concedeu, não é, pelo seu tão grande amor por cada um de nós, são tão ricos no seu valor, não é, que simplesmente ele não pode ser calculado, ele não pode ser estimado, né, porque ele compreende nada menos do que a obra perfeita da salvação. Então eles consistem na redenção do maior de todos os males para as nossas vidas. Qual é o maior de todos os males? É a fome? São as doenças? Será que é a injustiça? Será que é a morte? É o pecado. O maior de todos os males da vida humana é o pecado, porque ele é a raiz de todos os males. Então a obra de Cristo, ela vem e destrói a obra do pecado sobre as nossas vidas. E qual é o resultado do pecado? É a miséria e a morte. Então isso para nós, ela se torna o maior de todos os bens. O maior de todos os bens para a nossa vida é a comunhão com Deus e com todas as bênçãos que existem nessa comunhão com Deus. Então, dentro da exposição desse estudo, ele começa dizendo quais são os benefícios da obra salvífica do Senhor. De todos os benefícios que nós devemos, a profunda humilhação, né, de Cristo, a expiação, é o principal delas, expiar. Né? Esse expiar colocado aqui é o de propiciar, de reconciliar. Não é isso que quer dizer essa palavra. Expiar com X, não com S. Com S é o expiar do espião, que cuida da vida do outro, né? Quer saber da vida do outro. Não é isso. Essa expiação é com X. Se escreve com X. E significa cobrir. Quando nós vamos olhar lá no Velho Testamento, quando alguém pecava, o que ele tinha que fazer? Não é? Ir lá ao templo levando um animal, qualquer que fosse lá, dentro das leis sacrificiais, ele poderia levar até mesmo pardais, não é? Que seriam imolados. Esse animal seria imolado, ou seja, ele seria morto. E seria derramado o seu sangue, porque o sangue simboliza a vida. E obviamente, nós sabemos que se nós tivermos um corte muito profundo, dependendo da região, não é, do nosso corpo, tivermos um corte muito profundo, nós sangraremos até a morte. Era isso que acontecia com os animais, eles eram imolados e morriam dessa forma, porque o sangue simbolizava a vida. E o sangue é vida, mas o sangue simbolizava a vida do pecador, através da vida daquele animal, que era imolado. O sangue, então, daquele animal era aspergido
ou derramado sobre o altar de Deus. E aquilo significava que Deus estava perdoando aquela pessoa que havia cometido um pecado. Jesus, para nós, dentro da sua obra salvífica, não é? Ele faz a expiação pelas nossas vidas. Por isso que Jesus é chamado do Cordeiro de Deus, não é? Aquele que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele morre no nosso lugar. Ele, sem defeito, sem mácula, sem pecado nenhum, ele é morto na cruz do Calvário para nos salvar. E o sangue de Jesus Cristo, então, a exemplo do Velho Testamento, o Velho Testamento prefigurava Cristo, apontava para Cristo. O tabernáculo era uma significação de Jesus Cristo, da obra de Cristo por nossas vidas. Quando Jesus vem e morre na cruz do Calvário, o sangue dele é que nos cobre agora. Então, se Deus olha para o pecador com ira, porque é isso que nós merecemos, a ira de Deus por causa do pecado, agora, através do sangue de Cristo que nos cobre, Deus então derrama o seu perdão sobre nós. E essa é uma das bênçãos, das maiores bênçãos que a expiação traz, que é a reconciliação do pecador com Deus. Em Cristo, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, a partir desse momento, eu me torno filho de Deus, porque eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, e o sangue dele me cobre de todo o meu pecado. É como se o pecado fosse totalmente apagado, fosse jogado fora, jogado para trás, jogado no fundo do mar, como diz Miqueias 7:19. Então a expiação perdoa tão completamente o pecado que é como se ele não tivesse sido cometido, não é? Então a expiação desfaz a ira de Deus e faz com que a face de Deus brilhe sobre o seu povo com aprovação agora. Então não é que Deus ama o pecador, a velha conversa. Não, a ira de Deus está sobre os pecadores. Mas aquele que é chamado por Cristo e que o tem como Senhor e Salvador da sua vida, verdadeiramente, Deus então olha para esse pecador agora. Porque se nós não fôssemos pecadores mais, nós não cometeríamos pecados. Então o olhar de Deus sobre a vida desse pecador agora não é mais diretamente, mas ele olha através do sangue de Jesus que cobre essa vida. É óbvio que todo aquele que tem a Jesus como Senhor e Salvador não procura viver no pecado mais. Não é? Então, são várias coisas que vão se juntando. Não é? Mas o fato é esse, é que agora Deus olha para as nossas vidas através do sangue de Jesus. Então, essa expiação ou reconciliação que Cristo alcançou para nós com Deus, ela tem também um outro significado, né? Que usa-se então uma outra palavra, que essa palavra ela tem um sentido original de troca, de compensação. Então ela aponta para a nova disposição da graça que a graça de Deus dirige, né, ao mundo devido ao sacrifício realizado por Jesus Cristo. Então ele diz assim: tendo Cristo, através da sua morte, coberto nossos pecados e desviado a ira de Deus, Deus muda a sua atitude com relação ao mundo para uma atitude de reconciliação e nos fala em seu evangelho, que é chamado de palavra de reconciliação. Então a outra palavra, além de expiação, que é também usado no Novo Testamento, é reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. Então quem quer que sinceramente creia nesse evangelho de reconciliação, recebe imediatamente, todos os outros benefícios que foram alcançados por Cristo. Porque na atitude de paz que Deus assume para com o mundo através de Cristo, estão ali incluídos, estão ajuntados, então, todos os outros benefícios da aliança da graça. Então, Cristo é um, e ele não pode ser dividido, nem aceito em partes. Não gosto dessa parte de Cristo ou dessa aqui, não é? Então, há uma corrente de salvação que diz assim: e aos que predestinou, não é? A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também
glorificou, conforme nos diz Romanos 8:30, uma obra. Então é uma obra salvífica. Não é só uma parte ou outra. Não, eu quero continuar na minha vida de pecado, mas eu quero ser salvo. Não tem como. Né? Então, todos aqueles que são reconciliados com Deus através da morte de Cristo, recebem o perdão dos pecados, a adoção de filhos, a paz com Deus e o direito à vida eterna e à herança celestial, que vem com tudo isso. É por isso que nós acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque não é nosso, é Deus quem faz toda a obra. A obra de salvação não pertence a nós, pertence somente a Cristo. Eu não tenho mais nada de bom, espiritualmente falando, para me levar à salvação. Que me leve à salvação para com Deus. Porque eu sou pecador. Eu não estou pecador, eu sou pecador. Há outras correntes teológicas que vão dizer outras coisas, mas nessas outras linhas você vai ver e pode perceber que eles diminuem o sacrifício de Cristo. É como se a expiação de Cristo ela fosse, na verdade, condicional à minha vontade. Ótimo, Cristo morreu, então deixa ele quietinho aqui nesse pedestal. O dia que eu quiser, eu venho até ele, então eu me entrego a Deus. Sabe quando isso vai acontecer, irmãos? Nunca, porque nós somos inimigos de Deus por causa do pecado. Nós buscamos o que é contrário a Deus. E aquele que não tem Deus, ele na verdade se torna um inimigo de Deus, ele na verdade se afasta de Deus e vai procurar o mundo, as obras da carne e fazer a vontade não de Deus, mas de Satanás na sua vida. Essa é a grande verdade. Não é? Então, nós aqui somos reconciliados, não é, com Deus. E aí a gente permanece nesse status de comunhão com Deus. E nesse estado de comunhão com Deus, aqueles que são de Deus são crucificados, sepultados e ressuscitados com eles, são estabelecidos no céu e cada vez mais e mais são moldados à sua imagem, ou seja, eu vou vivendo para Deus, eu vou crescendo no conhecimento, na fé, gradativamente, dia após dia, vou me santificando todos os dias, por isso que eu sou moldado, não é, à imagem de Jesus Cristo. Então é um pacote completo, né? Então nós recebemos também a bênção do Espírito Santo que vive em nós, que nos renova, que nos conduz à verdade, não é, que dá o testemunho da nossa adoção de filhos, que confirma no nosso coração que nós somos verdadeiramente filhos de Deus e nos acompanha no todo o nosso dia a dia até o grande dia da redenção final de toda a terra, de todo o mundo, não é? Conforme é dito em João 3,16. Nessa comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, os crentes se tornam livres da lei. Não há mais o jugo da lei sobre minha vida. Nós somos elevados acima de todo o poder do mundo e da morte, do inferno e de Satanás. Deus é por eles. Quem será contra eles? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Romanos 8,31 vai dizer isso. Como? Então, que eu posso viver e achar que eu sou merecedor de alguma coisa. Não, tudo faz parte do plano da obra salvífica. O plano de Deus para a salvação daqueles que são dele se dá em Cristo Jesus. Sem Jesus não há salvação. Não há salvação em nenhum outro. Não há santo nem santa, não há bicho, não há nada que você possa fazer, nem mandinga, não há sacrifício de coisa nenhuma ou de animal nenhum que vai te salvar agora, a não ser você se render a Jesus Cristo, que já morreu e pagou o preço por nós. Por isso é que ele se torna o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Não é nenhum santo, nenhuma santa é o Cordeiro de Deus. Não há nenhum outro caminho. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é isso que eu devo buscar. Esses são os benefícios, né, dessa obra. E quem são, então, os beneficiários da obra, dessa obra salvífica, né? O perfeito sacrifício de Jesus Cristo, que ele realizou ali na cruz do Calvário, ele é infinito.
de poder e de mérito, ou seja, ele tem um poder infinito e o merecimento também. E ele é plenamente suficiente para a expiação dos pecados de todo o mundo. Todo o mundo. Porém, a palavra mundo, dentro aqui da palavra de Deus, que a qual se refere aqui, ela está falando do mundo como nós conhecemos, do mundo, desse mundo aqui criado, cosmos. Ele não está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, de que forma Deus amou o mundo? Amou o mundo da sua criação, de tudo aquilo que Ele mesmo criou de forma plena, mas que o pecado veio e foi corrompido. Não quer dizer, então, que todas as pessoas serão salvas. Não é isso que está dizendo esse versículo, tá? Então a palavra de Deus, ela vai sempre relacionar a todo o mundo a obra da redenção e criação, porque o mundo ele é objeto do amor de Deus. Cristo não veio ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. João 3,17. Não é? Em Cristo, Deus reconciliou o mundo e todas as coisas no céu e na terra a si mesmo. Cristo é a propiciação não apenas para aqueles que em um dado momento creem nele, mas também para todo o mundo criado. Aliás, a palavra de Deus vai nos dizer que a criação anseia, a criação geme pela volta de Jesus para que ela seja regenerada. Jesus estava na criação do mundo no início e estará de novo na renovação de tudo. É isso que mostra a palavra de Deus. Então, o mundo criado, ele faz parte da vontade de Deus. Não está dizendo de todo o mundo, de todas as pessoas. Todas as pessoas. Não. Infelizmente não, eu gostaria que fosse, mas não é isso que a palavra diz. Não é. Então, em Cristo, Deus reconcilia o mundo, tá? Então, assim como o mundo foi criado pelo Filho, assim também o mundo está destinado a pertencer a Ele como filho e herdeiro, tá? Então, é a vontade de Deus Pai, na dispensação da plenitude dos tempos, que reuniu todos em um, ou seja, Cristo é o cabeça e tudo, isto é, no céu e na terra, em todo o mundo, em todo o universo criado, cosmos, da palavra grega cosmos, tá? Então aproxima-se o tempo da restauração de todas as coisas. Pela promessa de Deus, nós esperamos por um novo céu e por uma nova terra na qual habitará a justiça. Apocalipse 21:1 vai falar isso para nós. Então, essa plena suficiência do sacrifício de Cristo, ela pode ser eficiente para todo mundo. Ela, se Deus quisesse, poderia alcançar todo mundo, todas as pessoas, sim. Mas ela é destinada àqueles que creem nele como seu Senhor e Salvador. E crer em Jesus como seu Senhor e Salvador requer muito mais do que simplesmente dizer que crê. É viver dessa forma. É viver plenamente para Cristo. Lembra do lema da nossa igreja, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda a minha vida deve ser de Cristo. Não só o momento, não só o momento de culto, mas aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo deve ser para a honra e glória de Deus, para a honra e glória de Cristo, para a honra e glória do Espírito Santo que habita em mim. Então eu preciso entender isso. Não é? Então é uma suficiência que seria, não é, plena. Ah, mas então todas as pessoas não serão alcançadas? Não, todo o mundo será alcançado pelo Evangelho do Senhor. Todo o Evangelho pregado alcançará pessoas de todo o mundo, mas não significa que todas as nações serão ali representadas, ou melhor, serão salvas. Por exemplo, todo o Brasil será salvo? Segundo a palavra de Deus, não. Então quem será salvo? Todo aquele que nele crê. Essa é a promessa.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não são todas as pessoas que creem em Cristo. Então é todo o Brasil que será salvo? Não. Todo aquele que mora no Brasil, que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador e vive dessa forma, será salvo. E aí não importa a placa da igreja, porque é Deus que conhece os corações. Ah, todo o Japão será salvo? Não. Todas as pessoas que moram no Japão, que creem em Jesus, serão salvas. Ah, todos os australianos serão salvos? Não. Todos aqueles que moram na Austrália, porém que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, serão salvos. Ah, todos que moram lá na Albânia serão salvos? Não. Serão salvos apenas aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então Deus formará um povo para si, formado de todos os outros povos, tribos, raças e nações. Isso estava dizendo, ou seja, não está destinado somente mais ao povo de Israel. Aliás, essa era uma das missões do povo de Israel. Era ser um exemplo para as outras nações, a fim de que as outras nações quisessem seguir a Israel na adoração a Deus, na vida com Deus. Israel falhou com isso. Deus então estende tudo, formando um povo, não mais só Israel. Agora um novo Israel de Deus, formado de pessoas de todos os lugares, de toda parte do mundo, mas não todo o mundo. Não todas as pessoas, não é? Então, a verdadeira descendência de Abraão agora está sendo formada por todas as pessoas, não só pelo povo de Israel. O povo que está sendo formado agora é um povo formado pelo sangue de Cristo, pelo sangue que traz a salvação sobre a vida daquele que crê. Aliás, eu gosto muito de ler, né, porque todos nós gostamos desse versículo, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele segue, ele não para aí esse versículo. Ele diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo aqui que nós estamos falando, do cosmos, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Certo? Então note que há uma progressão aqui, além de João 3,16. Há essa progressão mostrando que realmente não são para todas as pessoas, como muitas pessoas querem crer, desejam crer. Que bom que fosse, mas infelizmente não é. Não é. A igreja de Deus agora ela é formada por pessoas que se rendem a Jesus, pessoas na qual o sangue de Cristo cobre. E eu não estou falando somente da igreja presbiteriana, ou somente da igreja batista, ou somente de outras igrejas. Ele é formado de pessoas de todas as denominações, independente dessas nossas diferenças menores, porque Deus conhece o coração daqueles que são dele verdadeiramente, não é? Então, como sumo sacerdote, Cristo ora não pelo mundo, mas por aqueles que o Pai lhe deu, e a sua palavra e pela palavra dos apóstolos crerão nele. Então Jesus vai orar por todas as pessoas. Quando a gente vai para João, o capítulo 17, por exemplo, João 17, o versículo 9, diz assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, ou seja, por todas as pessoas do mundo, mas por aqueles que me deste, por são teus. Ou seja, há pessoas
que são destinados. Olha o versículo 20 ainda do capítulo 17, que diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, Jesus estava orando ali por aqueles que são dele, mas ele estava orando também por mim e por você. Nesse momento, olha quantos anos já se passaram, quantos milênios já se passaram desde que Cristo veio. Jesus estava orando por todas as pessoas que viriam a crer nele através da mensagem do Evangelho, da mensagem dos apóstolos. Então não são por todas as pessoas. Tá? Então há, portanto, a mais perfeita harmonia entre a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos aqueles que são escolhidos pelo Pai são comprados pelo Filho e através da obra do Espírito de regeneração, da obra do Espírito Santo, são regenerados e renovados. Não é? Então muitos foram comprados, conforme diz a palavra de Deus. Tá? A Escritura não nos ensina isso para que a gente se sinta desanimado, não é, diante de uma norma arbitrária ou de um número definido. Não são tantas pessoas. Não existe isso. Quem sabe quem são os salvos é Deus. Nós, o que nos cabe fazer? Pregar o Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então eu tenho que pregar o Evangelho. E toda a obra de salvação é realizada, não é, pelo Espírito Santo, que toca a pessoa para que ela então se reconheça pecadora, que ela se arrependa dos seus pecados, que ela creia em Jesus como seu Senhor e Salvador, e assim ela receba todas as bênçãos que advêm da obra expiatória de Jesus. Então, quando a gente olha aqui, né, a Escritura não nos ensina isso para que nos sintamos desanimados diante de uma norma arbitrária e de um número definido, mas para que em meio à luta e à apostasia nós fiquemos perfeitamente seguros de que a salvação, do começo ao fim, é uma obra de Deus e que, portanto, essa obra irá adiante independente de qualquer oposição. A vontade do Senhor prosperará nas mãos do servo sofredor, a qual nós encontramos em Isaías 53. Não é? Então, a obra de Deus vai permanecer, irmãos. Nós somos os beneficiados. Todos aqueles que crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador serão beneficiados por todas as bênçãos que advêm dessa obra expiatória de Jesus Cristo. E isso nos traz felicidade. Então, concluindo aqui, né, ele diz assim: a obra de Cristo não terminou na sua morte e em seu sepultamento. De fato, em sua oração sacerdotal, ele diz que tinha consumado a obra que o Pai lhe tinha confiado e cravado na cruz. Não é isso? Ele diz em João 17, versículo 4, que diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Tá? E cravado na cruz, ele diz que tudo estava consumado. Não é? Mas essas afirmações se referem à obra de Jesus aqui na terra. Elas se referiam à sua obra de humilhação e realização da nossa salvação. Essa obra já foi realizada, né? Ela está completa e perfeita. Por isso que Jesus pôde exclamar: está consumado. Tá? Então há uma obra ainda que haverá, né? Mas a realização da salvação, ela deve ser diferenciada da sua aplicação ou distribuição. A aplicação da salvação ou distribuição, né, ela é tão necessária quanto a sua realização. Então, que benefícios esses tesouros nos trariam se permanecessem sempre além do nosso alcance e nós nunca pudéssemos possuí-los? Que bem Cristo nos faria se tivesse morrido pelos nossos pecados, mas Ele nunca tivesse ressuscitado para a nossa justificação? Qual seria a vantagem de um Senhor morto que não tivesse sido exaltado à destra de Deus? Como cristãos, todavia, nós confessamos e nos alegramos em um Senhor crucificado que é, ao mesmo tempo, o Senhor ressurreto, em um Salvador humilhado, mas também exaltado, em um Rei que é o primeiro e também é o último, Alfa e Ômega, que morreu, mas vive eternamente e que tem as chaves do inferno e da morte nas suas mãos, como diz Apocalipse 1:18. Então, depois da morte, Cristo ressurgiu para que pudesse dominar sobre os vivos e os mortos. A sua exaltação, ele completa a construção cujos alicerces tinha lançado
por ocasião da sua morte. Ele ressuscitou acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade, todo domínio, para ser o cabeça da igreja, que é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, através da ressurreição, ele foi feito Senhor e Cristo, Príncipe e Salvador, para que ele possa dar a Israel, ao novo Israel, arrependimento e perdão de pecados e colocar todos os seus inimigos sobre os seus pés. Conforme diz Filipenses 2, 9 a 11, diz assim: Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, tanto no céu quanto na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós somos abençoadíssimos, porque Cristo vive, Cristo reina e Ele reinará plenamente quando Ele voltar, e nós estaremos com eles, seguros nas palmas das suas mãos. É isso que é importantíssimo nós sabermos. Certo? Há felicidade sim através da obra de Cristo. A obra redentora de Cristo traz felicidade à nossa vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta aula, muito obrigado por esta manhã na sua casa, ouvindo a sua palavra. Muito obrigado por podermos estar aqui, Deus, ouvindo a sua voz e também estudando a sua palavra para que nós cresçamos na fé. Abençoa cada um de nós, fortalece-nos, nos dê um domingo cheio da sua presença, junto com os nossos familiares, amigos, ou se nós estivermos sozinhos, que a tua presença nos conforte e nos alegre sempre, não somente hoje, mas em toda a nossa vida, até que o Senhor volte ou até que nos encontramos contigo, Pai. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.